em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Oito horas, 8 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais, lá no Face, YouTube, Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast, e logo mais tem reprise na Plena TV, tá? E parte também dessa entrevista de hoje com a nossa convidada Rosana Rodrigues, né, vai ser usada amanhã no Jornal Folha da Manhã, impresso também, então fique atento aí, né, para você acompanhar também no jornal impresso Folha da Manhã, que sai às quartas e sábados. Voltamos ao vivo. Campos tem agora tempo bom, previsão para hoje de calor de novo, 30 graus de máxima, 23 de mínima. Agora no centro, de 19 de mínima. Agora aqui no centro faz 23 graus. Como já disse no programa de hoje, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de RadMed. Estamos conversando com a reitora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a Rosana Rodrigues, Edmundo Siqueira e a Luiz Abreu Barbosa na bancada. Eu peço a você, meu caro Edmundo, para abrir esse bloco agora, por favor, até porque o tema é muito caro a você também, a todos nós, né, que somos apaixonados por esse patrimônio riquíssimo que Campos tem, que é o patrimônio arquitetônico, histórico e tão, às vezes, desprezado. Para quem é apaixonado lá pelo solar dos Arizes, também não pode deixar o solar do colégio com menos atenção, Edmundo, por favor. Campos é uma cidade histórica, a gente fala isso bastante aqui. Só para colocar o ouvinte na mesma página. Aí a gente está falando sobre um patrimônio do século XVII, solar do colégio. Ele era uma fazenda enorme, que ia lá de Tocos até, inclusive, os lados dos Arizes, ali na beira do Rio Paraíba. Era uma fazenda de jesuítas gigantesca e definiu muito da nossa... A história, você fala, a história é coisa do passado, a história define muito do que a gente é hoje. Tudo, né, praticamente. E daí você pensar que esse tipo de propriedade, esse tipo de colonização, esse tipo de... Os jesuítas trouxeram muito do estudo, né, do tipo de educação. Isso define muito do que a gente é hoje. Inclusive, estamos aí em volta, né, de um processo para salvar um patrimônio histórico justamente por isso. E esse patrimônio histórico, ele não só é simbólico pela sua idade, pela sua determinância ali jesuítica, né, de colonização, como ele é simbólico pela instituição que abriga. Desde 2001 abriga o arquivo público, né? E o arquivo público também não é para guardar papel, não é para fazer, guardar nossa história. E a história não só de Campos, preciso deixar isso claro também, a história da região. A gente guarda muito ali da região. Então, assim, inclusive jornal, né? A gente tem um arquivo ali do TJ, de crimes que aconteceram aqui na região, históricos, antigos, né? Enfim, é um acervo importantíssimo. E também, para falar, quem não conhece, é um casarão do século XVII, madeira, pedra e papel lá dentro, papel antigo, bem tratado, mas é antigo, e assim, o risco daquilo ter isolado, né? O risco daquilo ter um incêndio, alguma coisa assim, é grande. E a equipe lá cuida daquilo com muito afinco. Muito afinco. Eu sou testemunha ocular disso. Muitas vezes, eu fui o primeiro a publicar, a Rafaela já falou isso publicamente algumas vezes, a diretora do arquivo. Eu fui o primeiro a publicar quando ali faltou luz, quando faltou energia, quando faltou pessoal, através da Folha, do meu blog lá. Trazer isso a público, porque eles passaram situações no governo Rafael difícil. Isso foi melhorando, mas não é uma situação ideal. Enfim, para falar da UENF, a UENF, fazer como a Luiz fez uma espécie de linha do tempo. Em outubro de 2021, a Luiz publicou em primeira mão aqui no blog dele, da Folha 1, Opiniões, o acordo entre a LERJ, Prefeitura e o ENF, para que recursos viessem para que salvassem dois patrimônios.
né, a Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, R$10 milhões, e R$20 milhões para o prédio do Solar do Colégio do Arquivo Público. Um acordo entre essas instituições. A UENF concordou e aceitou ser a executora dessas duas iniciativas. Depois do processo andando, muito se fala que por que a UENF fez isso, mas enfim, a UENF aceitou, concordou e se diz capaz, à época, de fazer isso. Então isso foi deixado nesse acordo, claro, que a Luísa trouxe aí na informação para todos, para o conhecimento da cidade. A partir desse acordo, foi feito o depósito na conta da UENF do recurso para que fosse aplicado e gerido pela universidade, para que fosse aplicado ali, falando no nosso caso, né, do Solar do Colégio, do caso de Campos, fosse aplicado no Solar do Colégio. O recurso, a princípio, teria uma empresa envolvida com a prefeitura, a Sabra, uma empresa de Minas, teria um termo de cooperação técnica com a prefeitura. A UENF, enquanto na gestão do Raul Palácio, não concordou com aquela situação, tentou reverter, tentou mudar. Eu participei pessoalmente de reuniões que vi isso presencialmente, que aquilo não foi depois imposto, e também de bastidor sei que isso não foi imposto. Enfim, foi postergando a aplicação do recurso aqui. Em Campos Novos foi sendo aplicado, diferente daqui, foi aplicado, está muito mais avançado que aqui. Gestão, você sabe muito bem disso, gestão é definir prioridades, é decidir, né? A Luísa, diretor da Folha, ele define e decide prioridades o tempo todo, porque é esse o papel do gestor. Então, assim, se você, é uma escolha você fazer isso. Não, eu vou deixar a rádio fechada amanhã, é uma escolha. Eu não vou aplicar o recurso, é uma escolha. Então, assim, o Raul escolheu priorizar um e determinar outro. Mas teve várias questões e tal? Teve. Concordo e sei das questões. Mas, sim, poderia ter sido feito. Enfim, isso foi sendo postergado, levou mais de 2 anos para começar a ser aplicado o recurso. O início da aplicação veio na questão de estágio pessoal ali que foi sendo aplicado no tratamento de documentos e tal, de acervo. O recurso, vale lembrar, é para restaurar o solar e para digitalizar o acervo, deixar ele muito mais aberto, democrático possível. E agora, em julho, eu também trouxe aí, eu que trouxe em primeira mão, a informação de que 1,7 milhão será aplicado agora como o primeiro grande recurso desses 20 milhões no arquivo público para fazer uma sobrecobertura metálica. É um telhado de metal em cima do prédio para que ele não sofra, agora, esse final do ano, provavelmente período de chuvas, não sofra mais do que vem sofrendo e dê tempo, né, para que a gente faça, a gente, quanto sociedade, promova, que a UENF faz parte, claro, promova o restauro do prédio. Ou seja, 2021, 22, 23, com todo aquele imbróglio, Campos Novos vendo sendo feito, aqui não. O início de meados de 23 começou aquela coisa do estágio, e agora, em 24, a aplicação do primeiro grande recurso ali no solar. Pergunta, acho que claro, o que está sendo feito agora, como é que foi, como é que é a mudança da sua gestão para essa, como é que você viu o processo antes e o que você determinou como mudança, como gestão de determinância, de decisão a partir da sua gestão? Bom, é importante, sim, a gente falar sobre esse tema, porque eu lembro que eu já estive aqui e a gente conversou um pouco sobre isso. Primeiro, assim, eu quero ressaltar como que a UENF aceitou, né, esse desafio de fazer esse papel, de ser essa espécie de guardiã aí desses prédios que tem esse patrimônio, que esse valor histórico imenso, né? Então, nós sabíamos do desafio que isso ia representar para a instituição, mas ainda assim, quando a gente foi chamada para participar, nós não recuamos. Então, eu acho que esse é um ponto também que precisa ser ressaltado. Existem aí nessa linha do tempo que você traçou muito bem, algumas diferenças entre a Fazenda Campos Novos e o solar aqui em Campos. A Fazenda Campos Novos, ela está em Tamoios, distrito de Cabo Frio, e a prefeitura, em Cabo Frio, ela nos cedeu esse terreno. Então, a responsabilidade hoje daquele patrimônio é nossa. Então, isso faz acelerar administrativamente algumas coisas que aqui
em Campos, a gente não pode fazer, e tudo bem, é assim mesmo. O fato de nós termos a cessão do espaço e do uso do espaço por 10 anos na Fazenda Campos Novos, ela dá uma velocidade um pouquinho maior. Não é muita coisa, mas um pouquinho maior. E outra coisa é que o estado de conservação do solar aqui em Campos e da Fazenda Campos Novos é muito diferente. A fazenda ela estava totalmente interditada. Uma parte do telhado já havia desmoronado. Também é um prédio do século XVII, seguindo aí as mesmas características, tem uma importância muito grande para aquela região, tem um histórico lá com o povo quilombola, com os povos originários, e também do ponto de vista científico, foi a casa onde Charles Darwin pernoitou no período em que ele esteve em viagem ao Brasil, né, para fazer as suas coletas e as suas observações. Então, tem esse arcabouço histórico lá na Fazenda Campos Novos. E o fato de lá nós termos a posse desse lugar, ainda que temporariamente, nós tivemos muito mais, como é que eu vou dizer, essa questão burocrática, administrativa, fica muito facilitada, né? E então nós fizemos o processo licitatório lá, e é importante também ressaltar o seguinte: obras em patrimônios históricos tombados, que é o caso tanto do arquivo quanto da Fazenda Campos Novos, precisa obrigatoriamente ter a aprovação dos órgãos de controle, como o IPHAN, é o caso aqui de Campos e de Cabo Frio, e em Cabo Frio, além do IPHAN, nós ainda temos que trabalhar junto ao INEPAC, né, que cuida desse patrimônio no município. Então, essas conversas começaram ao mesmo tempo lá e aqui. Aqui foi apresentado, e eu pude acompanhar um pouco, porque era vice-reitora na época em que o Raul era o reitor. Aliás, um abraço aí para o professor Raul. Nós acompanhamos isso, e o que foi apresentado para a gente aqui em Campos era que só havia uma empresa capacitada a fazer a obra do arquivo, né? E quando nós levamos isso para o conhecimento da nossa administração, da nossa diretoria geral administrativa, porque obviamente, como uma instituição pública, nós temos que seguir os ritos administrativos do serviço público. Então, tem que fazer a licitação. Hoje tem uma série de coisas que tem que ser feitas, né? Termo de referência, mapa de risco, ETPs. Então, é um processo burocrático, e eu que detesto burocracia, muito chato, na verdade. Mas isso tem que ser cumprido. São ritos que têm que ser cumpridos, né? Então, para resumir a história, na próxima semana, no dia 14, aliás, como parte do aniversário de 31 anos da UENF, haverá lá na Fazenda Campos Novos uma oficina de capacitação para as pessoas entenderem como que é essa obra, como que é feito isso, por que é tão demorado, por que é tão minucioso. O Edmundo falou aqui, você vai olhar as paredes, não é tijolo e cimento. É outra coisa, né? É outro material que está lá desde 1630. Então, isso é um trabalho extremamente cuidadoso. E em Cabo Frio, em Campos Novos, a gente vai abrir isso para uma oficina, para as pessoas entenderem a necessidade de conservação desse patrimônio, entenderem que tipo de obra, como é que isso é feito, né? Então, é muito delicado e por isso tão demorado. Então, demora do ponto de vista administrativo, infelizmente demora. E aí nós tivemos o seguinte: esse ano, terminou a vigência da famosa Lei 8666, que todo mundo sabe que é a Lei de Contratos e Licitações, e nós hoje estamos sob a vigência de uma nova lei, que é a 14133, né? E aí, isso é um procedimento que muda vários trâmites internos, não para a UENF, para todo o serviço público, municipal, estadual e federal. Então, por exemplo, nesse momento nós fizemos a licitação da sobrecobertura, porque os técnicos que entendem da obra, que são do IPHAN, que são engenheiros, eles entenderam o seguinte: qual é o maior problema hoje do arquivo? É o telhado. Como está a situação do telhado? Não se sabe.
Por quê? Precisa levantar o telhado, tirar as telhas para verificar madeiramento e outras coisas. E não se pode fazer isso sem ter uma cobertura, né? Para proteger todo o material que está lá. Então, uma das preocupações da Rafaela, abraço Rafaela também, né, parceiraça e tal, que a gente sabe aí do empenho dela, ela não deseja que as obras que estão lá, já colocadas aqui pelo Edmundo, que são a história, né, que também é patrimônio cultural do município e da região, elas não devem ser retiradas de lá. Tá? Então, uma das preocupações é como proteger essas obras. Então, a decisão técnica foi se fazer uma cobertura para proteger o prédio. E aí, então, se retirar as telhas originais, analisar, avaliar como está a situação do telhado, do madeiramento, o que vai ser trocado, como vai ser trocado, porque, por exemplo, em Cabo Frio, em Campos Novos, nós deixamos, né, os técnicos aconselharam, inclusive, deixar algumas das madeiras originais à mostra, para que os visitantes possam entender a natureza daquele projeto, né? A beleza de ter uma madeira original ainda, lá de 1600 e alguma coisa. Mas ela não tem mais condições de sustentar o telhado do prédio. Tá? Então, essas decisões são tomadas pelos técnicos. Então, a licitação para sobrecobertura foi feita nos moldes já da nova legislação, já houve uma empresa vencedora, ela já entregou os seus documentos, que passa agora pela análise técnica novamente, porque a empresa ganha a licitação e não é só ganhar, ela agora tem que provar que ela tem os documentos necessários e as condições necessárias para assumir uma obra desse porte. Então, é nessa fase que estamos. Tem uma lista de empresas, né, a primeira colocada, a segunda, a terceira e tal, e a primeira, comprovando que ela tem condições de assumir o papel de fazer a sobrecobertura, a obra começa imediatamente. Então, eu estou imaginando aí que em menos de um mês a gente já vai ter a sobrecobertura sendo construída para a gente, então, olhar o que precisa ser feito no telhado e aí sim dar início a essa segunda fase. Então, a obra aqui do solar, ela foi, entre aspas, subdividida em 3 etapas. A sobrecobertura, que é importantíssima para fazer a análise da questão do telhado. Depois, vai ser licitado, aí sim, com base nas informações técnicas levantadas, o projeto, que aí envolve não só o telhado, mas todo o restante. Então, isso vai ser licitado para a elaboração do projeto e, por fim, a licitação da obra. A Lei Nova 14.133, ela tem vantagens e desvantagens sobre a 8666. Né? Eu não sou técnica da área legal, mas ela permite a gente avançar em algumas coisas, mas também nos restringe em algumas outras, né? O mundo perfeito não existe. Mas nós estamos trabalhando aí dentro desse cenário. A licitação do projeto, ela já foi elaborada, né? E agora, no dia 11 de julho, se eu não estou enganada, foi colocado dentro da legislação uma nova lista de checklist para obras, então a gente teve que voltar para conferir esse checklist, e aí depois sim, essa licitação do projeto também vai ser aberta. Aí vai ter a empresa vencedora, e aí eles vão fazer o projeto, e na sequência, com o projeto pronto, aprovado, abre-se então a licitação para a obra. Né? E aí, como a questão central é o telhado, lá no solar, a gente entende que, resolvendo a questão do telhado, a gente vai ter andado um bom pedaço dentro da restauração do prédio. Né? Então, a minha expectativa, me perguntaram aqui na outra vez, né, que se eu achava que durante a minha gestão a gente ia conseguir entregar o prédio. Eu continuo reafirmando que sim, essa é a nossa projeção. Né? É um trabalho muito delicado, né? A gente sabe que e nós estamos tomando todos os cuidados, tanto legais e jurídicos, né? E também do ponto de vista técnico, né? De ouvir o IPHAN. Edmundo sabe como que isso sem isso você não consegue fazer obra em patrimônio público tombado, né? Então, nós estamos dentro dessas tratativas caminhando para ter aí a obra do solar também entregue
num tempo mais rápido possível. Solar daria, né? Daria como diz no Nogueira, uma série de Netflix, mas a gente tem pelo menos mais 4 ou 5 tempos para tratar aqui, e são 8h28, então eu vou passar logo para eles. O assunto que... Teve esse assunto ruidoso da denúncia, né, ali no começo final de junho, começo de julho. Perdão, meados de junho, né? Julho, na verdade. Perdão, de julho. Estamos em agosto. Foi dia 12 de julho, né? Que eu denunciei no Consumo, sim. Enfim. E o assunto seguinte que dominou o noticiário, e até agora tem repercussões, é a coisa da geosmina no Paraíba, né? O odor e o cheiro da água. A UENF chegou a publicar uma nota falando que o restaurante universitário seria fechado, alegando que a água seria o problema. E depois mudou essa nota. O vereador Jorginho Virgílio me mandou aqui uma resposta nesse sentido, sobre esse caso. Uma pergunta. Ele narra aqui: no último dia 30 de julho, a UENF publicou uma nota informando que estava suspendendo o atendimento do restaurante universitário, porque a água fornecida não estava em condições normais para o preparo dos alimentos. O comunicado assinado pela reitora Rosana Rodrigues, que estava no site da universidade, foi alterado depois, com a parte referente ao problema alegado sobre a água sendo suprimida. Por qual motivo isso ocorreu sem qualquer justificativa? Isso é a pergunta dele, né? Não entendi tal atitude. Não é estranho que um profissional da UENF, no caso Carlão Rezende, quem que fez os testes da água a pedido do MP, da água do Rio Paraíba. Não é estranho que um profissional da UENF tenha vindo, informação sobre a potabilidade da água recebida pela população de Campos, e a própria universidade tenha alegado, em determinado momento, o contrário, para suspender o atendimento do restaurante universitário? Então, vamos lá. Aí a questão da informação, que é importantíssima. Primeiro, eu quero colocar o seguinte: o restaurante universitário da universidade, né, da UENF, ele foi fechado 2 semanas antes para obras. Ele não estava funcionando, já. Então, nós, no momento das férias, assim que nós entramos em férias, nós fechamos o restaurante para obras de readequação da parte de esgoto, das caixas de gordura, uma série de pequenas obras, né? Porque nós, só para vocês terem uma ideia, o restaurante hoje serve 2.000 refeições por dia, né? Então ele passou 15 dias fechado e ele ia ser reaberto numa quarta-feira. Ele estava agendado para ser reaberto na quarta-feira, e foi justamente quando ocorreu a questão da modificação das características sensoriais da água, né, com a questão do cheiro, do sabor. E aí nós tínhamos que lavar as caixas d'água, né, e darmos início, porque o restaurante precisa de 24 horas antes para fazer o pré-preparo dos alimentos. Então, como a gente ainda tinha que fazer lavagem de caixa d'água, e nós começamos a receber algumas mensagens de estudantes preocupados com o sabor, o cheiro, nós decidimos, então, postergar a abertura do restaurante em função da necessidade da gente receber o laudo da Águas do Paraíba. E nós recebemos esse laudo na quinta-feira. Nós não abrimos na quarta, né? Na segunda-feira, dia 5, era ponto facultativo, dia 6, feriado municipal, e aí nós decidimos, então, abrir ontem. E ontem eu almocei no restaurante, tá? E tudo funcionando normalmente. Então, nós recebemos na quinta-feira o laudo da Águas do Paraíba, né, atestando por escrito a questão da água, né, coisa que nós já sabíamos da divulgação, inclusive interna da instituição, mas a prestadora de serviços é a Águas do Paraíba, e nós recebemos, então, um laudo atestando a potabilidade da água, vindo da própria empresa, né, que utilizou as nossas análises, né, então, para não dizer assim, não, a UENF está usando informações que ela mesma gera e tal. Então, nós recebemos o laudo na quinta-feira e decidimos, então, a abertura do restaurante com o tempo necessário para pré-preparo dos alimentos na quarta-feira.
foi feito o pré-preparo e ontem nós reativamos o restaurante universitário. Então, foi basicamente dentro desse sentido que a gente não fechou, a gente manteve ele fechado para essas outras providências necessárias para abrir o restaurante novamente. Tá? Eu sei que ela tem correlação com o que a gente falou no bloco passado. A gente falou aqui, a denúncia anônima, a gente já falou aqui, esgotamos ela, eu penso, pelo menos por esse programa. Lógico que não esgotou, a investigação vai continuar. Mas a gente falou que uma das acusações é uma suposta concessão de bolsa para tentar calar a denúncia. É isso que está na denúncia de assédio, na suposta denúncia de assédio. Né? E no dia 10 de julho, o MP instaurou um inquérito civil para investigar critérios de concessão de bolsas na pós-graduação da UENF. Né? A primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, né, de Campos. E, posteriormente, no dia 31 de julho, houve uma reunião da promotora titular da primeira Promotoria de Tutela Coletiva de Campos, a Olívia Venâncio Rebouças, com você, para tratar do assunto. Né? Eu não estou querendo dizer que isso endosso, nada disso, mas é um fato de que houve esse inquérito e houve a reunião com você. O que você pode falar para a gente sobre isso? Não, eu posso falar muita coisa. Isso aí também é outro assunto que daria muito tempo. Mas é importante a gente colocar o seguinte. Quando eu cheguei na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, eu fui pró-reitora em 2016, eu recebi lá, via Ministério Público, as mesmas denúncias. Eu acho que se eu for lá atrás resgatar o texto, é exatamente igual, a mesma coisa. Então, supostamente, nós teríamos aí algum tipo de desvio na hora de conceder bolsas nos programas de pós-graduação. Quem fala uma coisa dessas não tem a menor noção de como são concedidas as bolsas. Nós somos auditados pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado, nós prestamos contas de todas as bolsas que vêm da FAPERJ para a própria FAPERJ. E outra coisa, é importante dizer o seguinte, nenhum gestor da UENF, entre aspas, vamos colocar assim, tem acesso ao recurso da bolsa. A bolsa, ela é concedida por meio de um edital público, tá? Então, ele é público, todo mundo pode acessar o que está dito no edital, os critérios, tudo. E podem, inclusive, entrar com recurso. Caso o estudante não receba a bolsa, ele também pode entrar com recurso. Mas a UENF, ela tem uma característica sui generis. Todos os estudantes de pós-graduação que podem ter bolsas do ponto de vista legal, eles têm bolsas. Porque nós temos um forte investimento em bolsas na universidade. Tá? Então, os estudantes, eles recebem bolsa. E as bolsas de pós-graduação, em sua maioria, né, nós temos estudantes de pós-graduação que são cotistas, que entram pelo sistema de cotas também, que é um processo de ação afirmativa, mas a maioria dos nossos estudantes de pós-graduação, eles entram por mérito. Então, é um processo público, os currículos são avaliados, enfim, cada edital tem lá a sua peculiaridade para poder pontuar os estudantes. E nós prestamos contas disso. Então, a bolsa não vai para a conta do professor para depois ele passar para o estudante. Não existe isso. Né? Na CAPES, por exemplo, nós preenchemos a plataforma direto com os nomes dos agraciados com as bolsas e os seus respectivos dados. Então, nós não temos acesso a recursos. Né? Isso é muito importante que seja colocado. Tá? E os editais são públicos. E as pessoas que se sentem, de alguma forma, prejudicadas, elas podem entrar com recurso. Tá? Eu quero também pontuar o seguinte, que nós temos, e aí numa das denúncias, né, que foi colocada para a gente, é que juízes e juízas estariam recebendo bolsas. Olha, nós recebemos o depoimento de vários juízes e juízas que são hoje nossos alunos em programas de pós-graduação e de egressos que nunca receberam bolsa. Tá? Então, nós temos também agora uma série de manifestações de ex-alunos do programa, né, e de atuais estudantes, tá, que refutam essas acusações, porque participam da vida diária do programa, conhecem os processos legais de concessão, né, de bolsas,
e refutam essas alegações e essas acusações, mais uma vez, infundadas. Então, é interessante como que isso se repete, né? E é importante a gente reforçar isso. Tá? Que as pessoas podem entrar com recurso e que nós temos, sim, diversos estudantes de pós-graduação que atuam no meio legal, que são advogados, que são juristas, que são juízes, que são promotores de justiça, inclusive, tá? E que jamais receberam bolsa e que hoje eu tenho lá uma das medidas que nos foi solicitada é ouvir os alunos. Então, os alunos estão nos mandando espontaneamente uma série de depoimentos, né? E eu quero agradecer aqui também aos egressos do programa que entendem que é também um movimento, né, de desacreditar a universidade pública. Então, eu quero dizer o seguinte, que a universidade, ela preza pelo uso adequado dos recursos públicos, que nós temos muito orgulho de termos um programa robusto de bolsas, de pesquisa e de extensão e de graduação, e que temos editais públicos que seguem regras da CAPES, do CNPq, da FAPERJ e da UENF, e que fora dessas regras não é permitido a concessão de bolsas. Tá? Então, eu estou muito tranquila em relação a esse assunto. Nós temos todos os documentos, somos auditados pelo TCE, como eu já falei. Todos os documentos de todos os estudantes estão, a universidade tem posse de todos esses documentos. Então, isso realmente vem de um lugar em que as pessoas não sabem como é feita a concessão de bolsas de mérito dentro da instituição. Rosana, o UENF está envolvido em tantas coisas com a nossa cidade, né, que a gente precisa falar de muita coisa. Vila Maria, inclusive, uma delas. Enfim, eu anotei aqui, muitas inclusive. Coisas. Mas vou ler só o comentário do Henrique da Hora, no stream do programa do Facebook. Henrique da Hora, parceiro aqui também, já participou com a gente aqui. Henrique é parceiraço também nosso. Abraço, Henrique. Um professor do IFE. Do IFE, né? Do IFE. Semana que vem estamos na Rio Innovation Week. Ele fala que é preciso recordar que no edital dos prédios coloniais da FAPERJ, nas cidades, Campos aprovou 5 projetos dos 7 do Estado, 2 do Arquivo Público. E a professora Rosana foi a voz da região no Conselho Superior da FAPERJ. Obrigada, Henrique. Eu anotei aqui e acabei pulando essa parte, mas é verdade. Eu acompanhei também um pouco esse processo, escrevi sobre isso. É muito legal ver. Eu acho que Campos tem passado uma virada na questão do patrimônio, algumas coisas. Uma delas é esse pessoal que está envolvido, capacitado para propor projetos, trazer dinheiro de fora para cá. O edital da FAPERJ é um exemplo disso. 7 projetos do Estado, 5 de Campos. Então, tem muita coisa envolvida aqui que a gente pode salvar nesse sentido. Então, é muito bom ver isso acontecer. E um deles foi coordenado, né, pelo nosso professor do Laboratório de Engenharia Civil, professor Aldo Farfan. Nós fomos até a entrega do termo de outorga, que foi em Cabo Frio, né, também porque é a 7ª cidade mais antiga do Brasil e também tem uma riqueza enorme em prédios históricos, então por isso também o nosso interesse tão grande nessas ações aí de recuperação de patrimônio. Mas obrigada, Henrique, pela lembrança. Um abraço, Henrique, também. Uma dos muitos assuntos a gente falou do Arquivo Público aqui, sou lá do colégio, ele era inicialmente para ser escola de cinema da UENF. O projeto, a Luísa, inclusive, participou desse projeto enquanto servidor, se não me engano, né? Participou desse projeto ali na criação. O projeto não foi, infelizmente, adiante. Por outro lado, possibilitou que o Arquivo Público estivesse lá hoje. Reformado, né? Foi reformado na ocasião, inclusive, para isso. Possibilitou que ele sobrevivesse e hoje tivesse ali. Inclusive, a UENF seria mesmo uma instituição predestinada a cuidar daquele patrimônio. Em junho, lá na Vila Maria, também teve um evento para apresentação do filme Rio Negro, que inclusive a Luísa também entrevistou os diretores aqui, né, o Fernando Souza e o Gabriel Barbosa. E a partir daquele evento, suscitou ali algumas questões, uma delas é a retomada desse projeto da Escola de Cinema.
eu particularmente acho fantástica a ideia e tal, enfim, isso é cultura. As pessoas muitas pessoas têm a mania de falar que cultura é coisa de estar em segundo plano. Ela gera, o cinema dos Estados Unidos construiu aquele país praticamente. Então, assim, para citar um exemplo, né? Então, a cultura traz muito dinheiro também, não só conhecimento e pertencimento. Aí eu queria saber de você exatamente isso, sobre essa questão da escola de cinema, se há possibilidade, se isso é viável ou não, como que a universidade, né, você enquanto reitora, está vendo esse processo da volta do curso de cinema aqui na UENF. Olha, obrigada, Edmundo, pela pergunta. É muito interessante isso, porque parece que há uma coisa que está confluindo muito para essa discussão da escola de cinema, e eu fico super feliz com isso. É uma das coisas que a gente colocou lá atrás, e eu esperava que a gente fosse fazer isso lá pelo penúltimo ano da gestão, sabe? Quando a gente já tivesse com algumas ações mais consolidadas. Mas eu fico muito feliz de ver que esse assunto já está fervilhando dentro da universidade nesse momento. Então, a gente tem que abraçar essa ideia, de fato, e uma das minhas intenções é cravar uma bandeira na escola de cinema da universidade. A gente acompanhou a história dela lá atrás, e a gente sabe que o modelo hoje, né, de docência na UENF não guarda muita relação com o que a gente tem na formação de recursos humanos na área de cinema e de comunicação, de um modo geral, mas eu entendo que a gente precisa fazer um movimento concreto e definitivo na direção de termos, sim, uma escola de cinema na universidade. Eu tenho conversado isso bastante com o nosso diretor de cultura, que é o professor Giovanni, que está fazendo um trabalho excepcional à frente da pasta lá na universidade. Ele aqui também. Isso, então ele está fazendo um trabalho excelente, né? Quero agradecer muito a ele o empenho e a competência que ele está aplicando aí em toda a temática cultural, assim, envolvendo vários municípios, né? E dizer que, assim, a gente tem um planejamento para a escola de cinema. Não por acaso nós propusemos e ficamos muito felizes de termos a homologação, né, do nome da Zezé Mota como a nossa doutora honoris causa. Então, eu acho que isso diz muito, é uma atriz, é alguém ligado à cultura, é alguém ligado a movimentos sociais. Então, nós entendemos que, a partir do momento que a gente reconhece a trajetória dela dentro do cinema, dentro das artes, nós demonstramos claramente que estamos com os olhos voltados muito para fora da universidade. Então, a escola de cinema, ela vai fazer essa relação da universidade com a comunidade de uma forma muito intensa. Nós temos discutido bastante, e eu sei que o CCH também tem um grupo discutindo isso, e a gente está marcando agendas para a gente poder conversar, a administração e as pessoas que de fato vão construir essa agenda junto conosco, a possibilidade de imediatamente nós criarmos dentro da escola de extensão da universidade uma escola de cinema, né, que vai fazer não só a capacitação de profissionais na área, mas também a formação de público, né, nessa área de cinema. Então, é uma área bastante nova e que tem muita coisa para a gente fazer dentro da universidade. Nós não pensamos numa escola tradicional de cinema. Ela tem que ter uma pegada um pouco diferente para nós aqui. Então, a nossa ideia inicial é uma escola de extensão em cinema, tá? Para formação de profissionais, formação de público e também para pesquisadores que trabalham com dados, com a área de cinema, também possam se agregar dentro dessa escola e ela ser, então, um embrião para, quem sabe, no futuro, nós nos tornarmos aí uma referência nacional, né? E quem sabe, né, mais para frente ainda, internacional em cinema aqui na UENF. Nós entendemos perfeitamente quando você fala da importância da cultura como geradora de riqueza, como geradora não só da riqueza, né, cultural que está atrás de tudo isso, do registro histórico que isso vai sendo feito, que isso vai sendo construído ao longo do tempo, mas também, claro, a geração de empregos, a geração de tecnologia, imagens, a coisa digital, o streaming, enfim, até toda a tecnologia que está por trás do cinema, né, do visual.
Então, dessa comunicação visual. Então, isso é importante e eu entendo que a gente tem capacidade de estabelecer uma escola de cinema que abarque todos esses conceitos, né, e todas essas pessoas. Então, a gente, na verdade, nós estamos antecipando uma discussão que eu imaginei que fosse começar lá para o final de 2025 e tal, e dar tempo da gente preparar para fincar essa bandeira da escola de cinema, mas, como eu disse, fico muito feliz da gente hoje poder já discutir isso, ganhando aí, né, um grau de maturidade em breve para a gente ter ações nessa área. E tem muita coisa sendo gestada nesse sentido. Até deixei a pergunta para o Edmundo, porque essa pergunta eu tenho um pouco de envolvimento, como sou um pouco personagem também, emocional. Mas tem muita coisa acontecendo. Quer dizer, a projeção de um festival de cinema nacional e internacional em Campos já no ano que vem, já tá no projeto, enfim. Muita coisa. E como o Edmundo frisou, e você também, é muito importante, cultura, como tal, é fundamental, mas é também atividade econômica. E gera divisa, gera emprego, gera qualificação de mão de obra. As pessoas não é uma coisa de artista, de um setor muito pequeno da sociedade, não. É importante. É transversal, transversal. E então gera dinheiro. Até o vendedor de pipoca vai estar no bolo. Mas gera qualificação. Quando fala em cinema, todo mundo pensa assim, você vai virar diretor ou ator. Você tem o figurinista, você tem o fotógrafo, luz, fotógrafo, tecnologia, produção, som, isso. É trilha sonora, entendeu? Você tem tudo isso no cinema. O cinema é a sétima arte, ela envolve todas as demais. Tem arquitetura, tem pintura, tem escultura. Sim. Cinema, enfim. Mas vou chegar, são 8h49. A última pergunta minha sobre o ENF, a gente sempre faz isso aqui com administradores, seja de instituição de ensino ou não, pode ser de um município, pode ser de um estado. Eu fiz essa pergunta a Lula e Fernando Henrique, quando eles eram Fernando Henrique, candidato a 94, e Lula, ex-presidente. Né? É um balanço da sua gestão. Né? São 8 meses, eu sei que é pouco tempo, né? Mas o que você considera que tenha sido os seus principais acertos, seus principais erros, e quais projetos a gente já falou aqui de vários, eu acho que a Escola de Cinema é um deles, mas que você tem para o ENF até o final da sua gestão? Bom, é uma ótima pergunta, e também isso daí daria um programa inteiro, mas vamos lá tentar ser bem concisa aqui na resposta, né? Bom, são 8 meses, embora eu estivesse na administração passada, eu acho que as pessoas já observaram dentro da universidade muitas mudanças administrativas mesmo, porque a gente reposicionou, inclusive mudou setores, mudou pessoas, em função de uma série de parâmetros que nós tínhamos levantado anteriormente. Então, para tentar dar mais fluidez as questões administrativas e as questões acadêmicas também. Então, na graduação, avançamos muito em relação ao sistema acadêmico, a resposta aos estudantes, enfim, para uma série de demandas, né, que sempre surgem. Nós tivemos algumas ações voltadas especificamente para os professores que foram contratados nos últimos 5 anos. Então, nós temos aí um contingente de jovens doutores, jovens pesquisadores que precisam do nosso suporte. Então, fizemos um edital de apoio a esses jovens pesquisadores para compra de alguns reagentes e, enfim, financiamento de alguns itens que são importantes para eles também se colocarem como pesquisadores aptos a concorrerem em editais. Né? Nós também não descuidamos dos mais experientes e acabamos de ter aí um edital para apoiar também os professores mais experientes que conseguiram aprovar bolsas no CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bolsas de produtividade, aprovaram no mérito, mas por falta de orçamento do CNPq, ele não concedeu a bolsa, né, ele não teve acesso à bolsa, embora tivesse o mérito. Então, nós reconhecendo o mérito desses professores, nós vamos aí conceder, são 13 bolsas nesse momento, para 13 professores bastante experientes e produtivos. Então, nós trabalhamos com os jovens, trabalhamos com os professores experientes também, né?
Nós trabalhamos fazendo a reformulação de vários editais e também com a reformulação de alguns programas. O próprio programa de pós-doutorado da UENF, né, hoje ele está distribuído num PDJ, é um pós-doutorado júnior e um pós-doutorado sênior. Então, tornamos aí também menos burocrática a questão de alguns editais. Daqui para frente, nós vamos lançar aí também um edital de apoio a pesquisadoras, né? Então, assim, projetos que são liderados por mulheres, né? Especialmente aquelas também que entraram mais recentemente na universidade e que precisam de um apoio, de um suporte para a compra de equipamentos e também para a formação de suas equipes. Então, nós estamos trabalhando nesse edital e, obviamente, nós temos a intenção, né, de propor alguns cursos novos. Nós, na pós-graduação, aprovamos aí recentemente 3 cursos. Tem um curso que está em fase ainda, né, de tramitação na CAPES, que é o curso de agroecologia, o mestrado profissional, e nós pretendemos dar apoio, né, aos profissionais que estão lá batalhando pela aprovação desse curso novo de pós-graduação. Nós recebemos muitas demandas, né, de abertura de cursos novos. Um deles é o Engenharia de Pesca, né? Nós precisamos debater internamente sobre isso para chegarmos aí nessa proposta. Nós temos aí uma ação junto aos centros tecnológicos do Estado do Rio. O Estado do Rio hoje constrói 8 centros tecnológicos. Nós deveremos ter presença marcante mesmo em pelo menos 3, um em Itaperuna, um aqui em Campos e o outro lá em Cabo Frio, que é exatamente em frente à Fazenda Campos Novos, e nós deveremos ofertar atividades de ensino, não de graduação, mas também baseados na escola de extensão nesses locais, né? Então, a gente precisa ampliar os nossos programas de assistência estudantil e, principalmente, hoje, os nossos maiores desafios, né, são a aprovação do nosso plano de cargos e vencimentos, que é uma batalha que a gente está travando já há algum tempo, e eu continuo aí, né, essa semana mesmo estive na Alerj para reuniões com a presidência, né, com a equipe do presidente, do Rodrigo Bacelar, falando sobre essa questão da implantação do plano de cargos e vencimentos. Nós temos um desafio muito grande, que é a ampliação do quadro de vagas da UENF, e não trabalharmos apenas com a reposição de vagas, mas ampliação definitiva do nosso quadro de vagas. Pela nossa lei de criação, nós deveríamos ter hoje 600 docentes e temos 318, e também deveríamos ter aí 1.200 técnicos, e estamos aí na casa dos 550, ou seja, nós estamos muito aquém do que nós deveríamos, e nós entendemos que poderemos oferecer muito mais para a comunidade, né, para a nossa comunidade, para a comunidade que nos cerca, para o Estado do Rio de Janeiro, se nós tivéssemos hoje essas pessoas contratadas, né, esses servidores dentro do nosso quadro. Então, esses são grandes desafios que a gente precisa acomodar, precisa resolver. E nós temos aí, né, a projeção para o segundo semestre, visitarmos o escritório do Niemeyer, para encomendarmos um novo projeto, né, que a gente fala muito de biblioteca, pavilhão de aulas, mas com a mudança aí, né, na própria arquitetura, na própria construção, no próprio campus. Nós hoje temos a ideia de termos um pavilhão de aulas, não somente aulas teóricas, mas também os laboratórios de prática, integrados com as bibliotecas e com áreas de convivência, tá? Rosana, a gente botou como pauta, e assim, não é normal que você está num cargo que se ascendeu por meio do voto, né? Mas é normal, mesmo que se fosse só professor, não tivesse nenhum cargo administrativo na UENF, um ano ali, estamos aí a menos de 58 dias da eleição, do pleito de 6 de outubro, 58 dias, é muito pouco tempo, né? Eu sempre lembro a famosa frase do Marco Marcel, que eu gosto muito, né? Nesse tempo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada faz parte do tudo.
E nós temos pesquisas. Na verdade, a gente tem a última pesquisa registrada, porque mudou a legislação. Antes, você só precisava ter registro da pesquisa pós-convenção. Mudou, e eu acho que está certo até mudar, particularmente, como eu acompanho isso há muito tempo, que é todo ano eleitoral. Então, a gente só tem uma pesquisa, na verdade, esse ano registrada, que é a pesquisa Prefab Futuri, feita em 26 de abril, né? Então, tem algum tempo já. Mas ela é o que a gente pode falar aqui. Eu tenho visto outras pesquisas dos dois grupos. Eu sei como é que está, mas eu não posso utilizar aqui porque não estão registradas. Né? O que a gente pode usar é pesquisa estimulada, né? Onde você apresenta o disco, assim, essas são as opções. Né? Vladimir Garotin, 53,7. Carla Machado, ainda no páreo. Né? A gente está dizendo desde novembro do ano passado que ela não pode. E por quê? Não é desejo. Não pode porque há uma jurisprudência do Supremo e do TSE, que se confirmou. Né? Mas Carla Machado, 18,7. Delegada Madeleine, 6,8. Tiago Rangel, que também desistiu da candidatura, 2,5, deputado estadual. Alexandre Buchaú, 0,6. Professor Jefferson, 0,6. Se você vai nos vários, Vladimir fica com 64,5, Carla, à época, 22,4, Madeleine, 8,1, Tiago, 3, que também não está mais, Buchaú, 7 e Jefferson, 7. A grande pergunta passou a ser para onde vão os votos de Carla, porque é a única fora de Vladimir que pontuou em 2 dígitos. Né? E em relação à liderança de Vladimir, você pega todas as pesquisas de 2023, aí já sem necessidade de registro, todas elas dão a mesma coisa. Ele está aí nessa faixa de 50, né? Na induzida, na estimulada, e o governo na faixa de 70 aprovação de governo. Essa, por exemplo, deu aprovação de governo 70,5, não aprova 14,9, não soube avaliar 14,6. 70 de aprovação de governo, 50 e pouco de intenção de voto. Se você for olhar para essa correlação, essa distância, todos os municípios que eu fiz aqui, fiz vários, região dos Lagos, São João da Barra, Rio das Ostras, estamos aqui o candidato, prefeito Rio das Ostras, que está liderando. É uma correlação que ela sempre acontece. O governo aprovado tende a ser reeleito, que pode disputar a eleição. O governo desaprovado tende a não fazer sucessor e nem se reeleger. Tendo participado de 2 experiências eleitorais, tanto como vice e agora como cabeça de chapa, e exitosa em ambas, como é que você enxerga o processo eleitoral de Campos? Bom, eu acho que esse é um tema de bastante relevância, né? E a gente precisa também colocar para os nossos ouvintes o seguinte, né? Que o que muda, o que muda o país, na verdade, é a eleição municipal. Eu acho que quando as pessoas enxergarem que o que muda, o que tem uma influência enorme é o que o cara vai fazer na sua cidade, no seu município, como que vai ser trabalhada a questão da saúde, da educação, do trânsito. Não é o presidente da República que vai fazer isso, é o prefeito da sua cidade. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar essa questão. E assim, as pesquisas, elas dão um termômetro, é importante, né? Eu entendo isso claramente, mas nós já vivenciamos no Estado, aí vamos falar do nível estadual, né? A gente já viveu no Estado... 2018. Exatamente. Então, nós tínhamos um candidato com 2% da intenção de voto até a última semana antes da eleição, que foi eleito governador. Então, tem alguns momentos históricos que nos surpreendem muito. Então, eu estava conversando sobre... Vou citar só outro. O Whitson 2018, Trump 2016. Eles deram uma coisa e foi outra, mas só esse também eu conheço. Não, então assim, mas acontecem fatos assim, né, surpreendentes historicamente. E eu ia citar também a eleição americana, né, porque o que acontece muitas vezes, e aí fica também, né, aqui um alerta, né? Muita gente fala, já ganhou, então eu não vou votar. Eu estava conversando sobre essa questão da eleição americana, que o voto não é obrigatório, enfim. Mas as pessoas já se acomodam, né, a história do candidato que já ganhou. Então, ele não se movimenta tanto. Né? Por outro lado, quem está abaixo nas pesquisas pode se movimentar mais e aí ter um maior apoio no momento da votação. Oi? Trump falou isso ontem, que ele está uma semana sem fazer comício e falou que está muito à frente, né?
Então, pois é. Então aí as pessoas acham, não, já ganhou, e então não preciso ir votar, ele já ganhou, eu vou para a praia, vou viajar, vou justificar. Então, isso tudo faz parte desse movimento político. Então, eu acho o seguinte, o jogo não está ganho, né? Apesar das pesquisas indicarem isso e aquilo, todo mundo tem que trabalhar muito, né? E acho que isso é muito bom para o eleitor. Porque é preciso analisar a proposta de cada candidato, né? Eu entendo que quanto mais bons candidatos a gente tenha, melhor para o município. Então, eu entendo assim, olha, que tem alguns temas que nunca são trazidos para o debate aqui em Campos, mas que é preciso trazer, por exemplo, a criação de um fundo soberano com a questão dos royalties, né? Eu gostaria muito de ver isso sendo debatido. Aliás, agora, como presidente do Fidesc, a gente vai propor um debate entre os candidatos, né? Então, a gente gostaria de ter esses temas sendo debatidos, né? E queria falar também um pouquinho, né, se você me permite, Aloysio, da eleição também para vereador, que seria muito bom a gente ter mais mulheres eleitas vereadoras, né? Então, assim, nós precisamos ter mais mulheres se posicionando na política e não apenas para cumprir cota, né, como foi denunciado aí que alguns partidos têm feito. Não é para cumprir cota, é para realmente dar voz, né, às mulheres que têm um conjunto de atividades econômicas, sociais e que precisam ser ouvidas também, né? Então, eu acho que é um momento da gente também olhar as candidaturas e analisar quem tem mais condições, né, de atender ao que a gente entende como uma cidade com uma boa qualidade de vida, né? E ficar pensando muito realmente no seu município, focar no seu município, né? Que é realmente, de fato, o que vai tornar a sua vida melhor, a qualidade de vida melhor, né? Então, Campos tem uma série de assuntos, né? O trânsito, a saúde, a educação. Transporte público. O transporte público. A gente gostaria muito de ver movimentos dos candidatos, e aí eu falo por mim e de outras pessoas com quem eu converso também, né? Movimentos no sentido de que como é que nós vamos modernizar a cidade do ponto de vista de mobilidade. Em relação à mobilidade e transporte público, o próprio Gilberto junto a Lindenberg tiveram que tomar uma iniciativa parlamentar para poder dar transporte aos alunos da UENF. Então, é uma questão, né, que você senta na pele, né? Sim, sim. Então, é uma questão, assim, né, que Campos é uma cidade que pode ser modelo em várias áreas, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para esse debate nesse momento. Então, assim, as tendências, as pesquisas, né, e a aprovação do atual prefeito indicam claramente, né, uma possibilidade dele ser reeleito, né? E o que a gente gostaria era de ampliar esse debate, né? Para que também o prefeito eleito, seja ele quem for, ou prefeita eleita, né? Que nós temos candidata também aqui exatamente, embora a Carla não vá mais concorrer, mas nós temos a delegada Madeleine aí na disputa, né? Então, a gente entender quais são os planos desses candidatos para os próximos 4 anos, né? Então, a reeleição já mostrou que pode ser uma coisa boa, mas às vezes também pode não ser tão bom. Então, para quem vencer o pleito, ficar atento também para as suas entregas. O que vai entregar para o município, o que vai entregar para a população, né? Então, eu acho que é nesse sentido aí da gente ter debates, bastante consistentes com essas demandas aí, com esses temas, né? Você falou bem da eleição a vereador, até obrigado, porque senão teria que ser mais uma pergunta. E eu concordo integralmente com você. Uma Câmara com 25 homens é um absurdo, né? Acho que isso passa pela mudança de mentalidade das próprias mulheres, mas também dos homens. E certamente o critério que eu vou estabelecer pessoalmente para votar a vereador é mulher. Não vou votar numa mulher. Isso é certo. Não definir a candidata, mas vou votar numa mulher. Acho que é péssimo o que a gente está vivendo hoje. Sobretudo em termos de democracia representativa. Representa quem, cara pálida, né? Enfim, mas minha última pergunta, juro.
Aí eu vou dizer, mas que pena. Não, porque senão o Nogueira depois quer me bater, de muito quer me bater, eu vou a Folha e o Cristiano quer me bater lá. Pior é o Cristiano que corta. E não dá pra correr dele. Não dá. O cara é triatleta, mas enfim. Você tem nessa eleição, tanto para prefeito quanto para vereador, pessoas que estiveram na posição que você está. Reitor de uma grande instituição de ensino. O seu antecessor, que é Raul Palácio, candidato a vereador pelo PT, e Jefferson Azevedo, ex-reitor do IFE, né? São duas pessoas que você pode olhar o que eles fizeram enquanto administradores, avaliar o que eles fizeram. Como é que você, enquanto gestora de instituição pública de ensino, vê esse movimento que é da sua categoria, tentando entrar na política para fora dos muros da escola? Olha, esse movimento não é um movimento recente nem inédito, né? Houve até um momento em que se discutiu que a academia, né, que os cientistas deveriam ter uma bancada em Brasília, nós deveríamos ter representantes em Brasília para lutar pelas causas da ciência. Isso nunca foi muito à frente. Mas eu entendo que, em vários momentos, os gestores de universidades e de institutos federais... Perdão, só lembrar também, tem vários, professora Natália, professora Odisseia, posso estar esquecendo de alguém aqui. Do setor de educação? Desculpa. Isso. Então, não é assim, uma coisa muito surpreendente que isso aconteça. Porque foram, né, gestores públicos de grandes instituições, acumularam uma experiência muito grande, né? Então, entendem que podem contribuir de alguma forma também com a gestão do município, seja na Câmara, seja na Prefeitura. Então, eu acho muito importante que essas pessoas se disponham a fazer isso, e acho que nós temos que analisar a proposta que eles trazem, né, a ideia que eles trazem de gestão, do que eles pretendem entregar para o município nos próximos 4 anos, e entendo que isso é um movimento que não está acontecendo só aqui não, em outros municípios também existem professores, ex-reitores, enfim, ex-pró-reitores que estão se propondo a trabalhar na gestão municipal, ou como vereador ou como prefeito, né? Então, como eu falei, né, quanto mais bons candidatos nós tivermos e nós tivermos chance de analisarmos o que eles pretendem entregar, né, para o município, melhor para o eleitor. Ele vai ter condições de ter uma escolha, né, uma decisão melhor para o seu município. Muito bem, são 9h10. Muito obrigado. Tudo que é bom dura pouco, né? Mas o que não presta também se acaba, então fechamos por aqui. Deixa eu vou pedir só um minutinho, gente, não briguem comigo. Prorrogação, tipo na França, isso, que você quer? Não vamos com 20 minutos de prorrogação não, porque eu já sei que o Aloysio vai ficar nervoso, mas olha só, eu quero... depois. Não, olha só, mas a UENF, ela tem, a gente entende que ela tem um papel muito grande na região, né? Como formadora de opinião, como formadora de pessoas, profissionais, geradora de pesquisa e tal, e nós temos inúmeras pautas positivas, nós temos inúmeros projetos em andamento, muita coisa na área de tecnologia, inovação, cursos de graduação, enfim, nós temos, então assim, eu queria só pontuar que nós não somos representados por esse movimento de denuncismo, e isso são coisas que nós vamos resolver, e nós vamos entregar para a comunidade essas respostas, né, essas resoluções internas, e dizer que na próxima semana a UENF vai completar 31 anos, e nós teremos o início de um agosto cheio de novidades, né? Na segunda-feira nós vamos homenagear a Finazinha Queiroz, lá na Casa de Cultura Vila Maria, uma mulher à frente do seu tempo, que doou o palacete, né, que lhe foi construído como um presente do seu esposo, do amor da sua vida, e que ela deixou, então, para a UENF, e nós teremos uma homenagem a ela às 11 horas. Nós vamos descerrar uma placa como benemérita da universidade, um título que foi aprovado no Conselho Universitário, e que a gente tem uma felicidade muito grande de poder fazer isso nesse momento. Na sexta-feira nós teremos o Consune Solene,
E aí nós entregaremos, né, o título que foi concedido para uma professora que certamente alguns de vocês aqui, se não todos, estudaram com ela, a professora Arlete Sendra, né? Então, aqui um grande abraço para a professora Arlete, uma mulher das artes, enfim, da cultura, escritora, professora, ensaísta, enfim, dramaturga, exatamente. Então, convido, né, o Consune será aberto, nós teremos uma cerimônia especial, né, com a professora emérita da UENF, agora a professora Arlete Senda, e também teremos a presença do diretor-presidente da FAPERJ, professor Gerson Lima, que vai receber a medalha Darcy Ribeiro, também concedida pelo Consune. Então, muitas atividades ao longo da semana, pessoal. Quero agradecer ao Vitor Sendra, nosso diretor de comunicação, Beto também, deixar um abraço aí para todos os ouvintes, né, e em especial para a comunidade da UENF. Sigamos, pessoal, estamos juntos. Não vai mandar um abraço pro Fábio, não? Olivares? Já mandei, Fábio Olivares. Agora essa semana de recesso. Eu tirei 2 semanas de recesso, ele ficou e agora ele tirou o recesso e eu estou aqui. Merecido, legal. Isso. Rosana, então, muito obrigado por hoje. Boa sorte aí. E quanto à questão lá da agenda de eventos, vai mantendo a gente informado, né? O Grupo Folha, para que a gente possa também, naturalmente, colocar aqui nossa grade da rádio, do jornal, do site, da TV. Perfeito. Okay? Perfeito, contaremos com vocês aí na divulgação, tá bom? Obrigado. E acho legal, assim, se tem um lugar em Campos que eu gostaria de ficar mais tempo, às vezes não fico, é naquele quadrilátero cultural ali, onde é a Vila Casa Maria. De Cultura Vila Maria. Vila Maria, o jardim, o lugar onde foi criado, a infância toda ali. Privilegiado, né? A Luiz também morou ali também, eu acho muito bacana. Eu assim, se quer levar alguém, quando vem alguém de fora, quer conhecer um pouco de Campos, não dá para ir no Solar, não dá para ir no Aires, vão ali no centro para você conhecer, só um lugarzinho onde você vai ver a riqueza histórica e cultural de Campos. Eu acho aquilo ali fabuloso. E a praça em si, que já é outro patrimônio nosso. Então, mais uma vez, obrigado. Vitor, também um abraço, obrigado pela presença. Valeu. Tudo de bom. Obrigada. Ô, meu caro Edmundo, obrigado por hoje também. Valeu, boa semana produtiva, né? E semana que vem estaremos de volta. Isso, obrigado Nogueira, Beto, Luiz, obrigado Rosana, essa entrevistada aqui de hoje, a quem nos acompanhou, quem nos ouviu, e só reforçar aí o papel da imprensa e da universidade na democracia que está sendo tão abalada aí. Eu acho que isso tudo, só vou encerrar também com uma frase de um senhor, o Aurélio Agostinho de Fona, Santo Agostinho. Ele fala que ele prefere os que me criticam porque me melhoram do que os que me elogiam porque me corrompem. Porém, a crítica ela deve ser justa e baseada em fatos, porque senão ela não presta. Eu acho que é isso que a gente deve ter de lição e como um princípio também democrático e civilizatório. Obrigado a todos. Boa, Santo Agostinho, um dos mais inteligentes que eu tenho, assim, como parâmetro também, muito bom. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, fechamos por aqui muito bem com a Rosana aí essa semana. Aí você confirma, não vai dar para colocar tudo no jornal, senão eu tenho que fazer uma revista, né? Mas amanhã, parte dessa entrevista, você confirma aí, por favor, vai estar no jornal impresso. Fechamos então, falando de todos os assuntos, e confirmando aí, sábado, 16h30, não vai dar confronto com o futebol feminino, que o futebol feminino vai ser meio-dia, no Parque dos Príncipes. As meninas vão decidir contra os Estados Unidos, a medalha de ouro e prata, naturalmente, e mais tarde, então, 16h30, Estados Unidos e França no basquete masculino, decidindo aí a medalha de ouro também. E você viu, eu achei aí na pesquisa de 2021, acho que teve aquele... Tóquio, por conta da pandemia. Da pandemia, não foi? Mas posso falar? Viu o placar? 86. Obrigado, Beto. Você tirou aqui logo na hora que eu ia ler o placar. Não, brincadeira. Foi apertado, porque vai repetir, vai reeditar essa decisão do basquete aí, né? Aquele time tinha um dos maiores armadores que eu vi jogar, foi inclusive tricampeão da NBA, chamado Tony Parker. Você vê, hoje é figurinha fácil vendo ali os jogos, né? Não tem um grande armador, não tem hoje um armador do mesmo nível, mas tem um grande pivô que eu citei aqui, Vitor Wembanyama.
Agora, Estados Unidos, assim, tem que ser pragmático. Como foi com a RCF, é franco favorito para essa final. Agora, agradecer a Rosana, acho que a gente falou sobre muita coisa aqui. Agradecer você, Cláudio Nogueira, Beto, Edmundo, Vitor, Fernanda que chegou aqui. Sobretudo você, ouvinte, telespectador que nos acompanhou até agora. Falamos sobre muitos assuntos aqui, eu estava com medo do tempo de a gente conseguir resumir todos. Certamente cada um deles demandaria uma análise um pouco mais detida, mas enfim, temos que cumprir aí a grade de programação, né? E eu acho o seguinte, a UENF, ela não é uma construção só de Darcy Ribeiro, nem só de Brizola. A UENF, como tudo na vida, ela é um amálgama de fatores. Ela é um pleito que já existia da comunidade de Campos, tanto acadêmica quanto a comunidade geral, sociedade civil organizada. Quem assinou o ato de criação da UENF não foi Brizola, foi Moreira Franco, no auditório governante de Brizola, do oscilador. Eu estava presente, eu era garoto, mas estava presente. E aí Darcy pegou o sonho dele da UNB, que foi castrado pela ditadura militar, e implantou esse sonho aqui. E aí Brizola, Garotinho, Sérgio Mendes, que desapropriou aquela área. Ou seja, se for ficar falando aqui contribuições, vai ficar aqui o dia inteiro falando. Mas ela não é só um pleito da academia, né? Ela é um pleito da sociedade civil organizada. E é inegável que após a instalação da UENF, o perfil de Campos mudou. Mudou. Você tem um público universitário que você não tinha antes. Era muito restrito isso antes, né? E mudou o pensamento da cidade. Há muitas mudanças necessárias ainda, mas eu acho que seria pior, muito pior, sem a UENF. E não falo pesquisa, nada disso não. Eu falo mentalidade da cidade, né? E então, eu acho que a UENF, Rosana, e qualquer um que esteja à frente dela, tem que ter muito essa noção de pertencimento da UENF, pertencimento da comunidade, entendeu? Eu acho que é fundamental. Fundamental. Eu não imagino futuro para Campos sem a UENF, como eu não imagino futuro para Campos sem o Rio Paraíba, só para dar uma dimensão, né? E agradeço aí. A maior parte dessa entrevista, como você me perguntou, vai estar, né? Vai estar no impresso. Não ela toda, entrevista de 2 horas e pouco. Daria, acho que umas 20 páginas de standard, mas alguns minutos condensados, né? Dessa entrevista vão estar amanhã, na Folha da Manhã, bem cedo na banca, na Casa dos Assinantes. Obrigado, Rosana. De nada, eu só queria colocar uma coisa. É uma frase do Darcy que eu gosto muito. A UENF há de ser no mundo das coisas tal qual a história a fará. E todos nós que circulamos pela UENF, que temos qualquer tipo de envolvimento, faz parte dessa história. Então, é isso mesmo. Essa inter-relação com a comunidade, é isso que constrói a história da universidade. E o Darcy já antevia isso quando criou a universidade, né? Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade. Só vou falar mais uma coisa, não troque a minha foto com a foto da Leila, presidente do Palmeiras, por favor. Eu não podia perder essa piada, gente, desculpa. Desculpa o ato, mas palavra, foi voluntário. Tranquilo, tranquilo. Pessoal. E a Luísa falou que está certo, né? Como sempre, essa questão de fonte de conhecimento e de vida, água e educação, acho que são 2 fontes, assim, primordiais, não tenho certeza que para a sobrevivência de qualquer comunidade. Bom, fechamos aqui então, professor, acabou o tempo, gente, professor Betadinho, eu gosto dele muito, professor Hamilton Garcia está aqui, ó, passando recibo lá no Face. Ele falou que tem gente que tenta desqualificar o projeto da escola de cinema por não ter, a princípio, recursos. Mas ele mesmo coloca, não estou lendo a nota, estou colocando só a interpretação minha aqui, mas ele mesmo coloca lá no final de que como que vai conseguir recursos sem projeto? Também não adianta. Então, né, fica essa coisa assim, mas um abraço aí ao professor Hamilton. Gente, 9h21, fechamos por aqui, de volta segunda-feira, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também com o patrocínio de Vacina Plínio Bacelar, o apoio de Radmed Diagnósticos. A gente volta segunda às 7 da manhã e você continue aqui na Folha FM com muita música e informação. Tá na hora de economizar energia.